Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física no Cerrado. Hoje o tema que eu vou abordar é sobre força magnética, mas a questão também relaciona o movimento circular uniforme, então a gente vai trabalhar e revisar esses conteúdos aí. Para aqueles que é a primeira vez, o primeiro vídeo do canal que está assistindo, a proposta é de resolver questões do Enem, né? Estou resolvendo questões do Enem 2019, me baseando na prova amarela. E dentro dos temas, né, dos conteúdos abordados nas questões, a gente revisar esses conteúdos. Então essa é a proposta do canal. Vamos à questão que eu vou resolver com vocês hoje. A questão é a questão número 109, né, do Enem 2019, da prova amarela, né? E ela diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B. Então veja, tem informações importantes, né? Depois a gente vai destacando. Descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição, veja que está muito claro, né, de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t, tzinho, né, t minúsculo, de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N, T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será, temos aí as opções, né? Antes de comentar que esse é um tipo de questão que às vezes o aluno, né, o candidato que está ali resolvendo, ele pode de início ficar um pouco incomodado, né? Assustado. Por quê? Porque é uma questão onde você não tem, aparentemente, que fazer contas, né? Não tem números, não tem dados numéricos colocados aí, né? É uma questão, a gente costuma dizer que é uma questão literal, né? Então você vai manipular equações, trabalhar com equações e chegar numa resposta. Eu, particularmente, até prefiro questões desse tipo, mas eu sei que muitos alunos, né, têm um pouco de dificuldade em abordar esse tipo de questão. Mas eu acho que tem que perder esse medo e ver que não é nada muito complexo, né? Nós temos aqui a figura, né, um íon positivo, né, então foi colocada aqui uma carga mais Q, uma carga positiva. Isto é interessante do ponto de vista mais teórico, né? E temos aí a trajetória helicoidal, conforme foi colocado, né? E a representação aqui do campo magnético. Se a gente fosse basear aqui pela figura, parece que esse campo está aqui paralelo ao plano YX, né? Nos baseando aqui por esse sistema de coordenadas que foi colocado, ok? Vamos dar uma olhada então na teoria, né? Como eu gosto de fazer aqui, envolvida no problema. Então nós temos aí, né, dando uma olhada um pouco mais básica, vamos supor que eu tenho um campo magnético B, orientado dessa maneira, e uma carga aqui também considerei positiva, ela entra com uma certa velocidade. Neste caso aqui, a velocidade está paralela ao plano, né, que contém aí o campo magnético B, né? O vetor campo magnético está representado aqui para a gente, ou o vetor indução magnética, né, como talvez vocês podem ter visto aí. Então, essa velocidade, a partícula entrou com uma velocidade que ela é paralela ao plano, não paralela ao campo. Veja que está desenhado aqui o vetor velocidade em vermelho para a gente, né? Então, para que uma partícula, né, carregada sofra força magnética, primeiro, se estou falando de força magnética, subentende-se aí já que eu tenho uma região onde existe um campo magnético, né? Outra condição é que essa partícula ela esteja em movimento. Ela tem que estar em movimento na região onde existe um campo magnético. Essa é uma outra condição também importante. E mais, um pouquinho mais além disso, é que ela tem que ter uma certa característica, não basta só que esteja em movimento. Vamos ver qual seria essa característica. Antes disso, se eu decompor aqui o vetor velocidade, né, a gente poderia fazer isso, eu tenho uma componente paralela ao campo, que aqui eu estou chamando de Vx, e uma componente perpendicular ao campo, ok? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essas componentes, ver qual delas, né,
é mais importante aqui do ponto de vista da força magnética. Nós utilizamos, eu gosto de utilizar, tem outras opções, mas eu gosto de utilizar a regra da mão esquerda para determinar a orientação da força magnética. Então, o que você tem, né, como está colocado na figura, o indicador indica a direção aqui do vetor campo magnético, né? O médio indica a direção do vetor velocidade e, combinando as duas coisas, né, eu tenho aqui o dedo polegar indicando a direção da força magnética. Então, eu tenho ali a velocidade, o campo, e aqui então, neste caso, né, pensando num plano aqui horizontal, eu estaria apontando para cima, ali na figura, a força magnética ficaria então dessa forma. A força magnética, isso é um dado aqui já bem importante, é sempre perpendicular ao plano que contém o campo e a velocidade, o campo magnético e a velocidade. Então, vejam só, a força magnética sempre será perpendicular ao mesmo tempo ao vetor V e ao vetor B, né? Porque ela é perpendicular ao plano que contém esses dois vetores, o campo magnético e o campo velocidade, ok? Ou melhor, e a velocidade, né? Então, esse já é um dado muito importante para a gente, né? Força magnética perpendicular, né, a esses campos. Por isso que eu até coloquei aqui na figura essa indicação para a gente. Do ponto de vista aqui de equações, né, talvez vocês não viram dessa forma. Eu escolhi escrever assim, que essa força magnética é dada aqui pelo produto da carga, que estaria em movimento, pelo produto vetorial, né, entre a velocidade e o campo magnético. Se não vir dessa forma, não tem problema, é só uma apresentação diferente, para lembrar também que esse é um vetor, e essa característica que eu falei, de ser perpendicular, já está embutida aqui nessa maneira que eu escrevi, mesmo que vocês não tenham conhecimento disso, né? Desmembrando aqui, pegando apenas o módulo, né, nós temos que o módulo da força magnética é dado pelo módulo da carga, então, vezes o módulo da velocidade, o módulo do campo, vezes o seno do ângulo entre os vetores. Que vetores? O vetor velocidade e o vetor campo magnético, certo? Geralmente a gente gosta de reescrever aqui essa equação, né? Escrever BQV seno de θ. Por que a gente coloca assim? A gente tem uma frasezinha, né? Eu, por exemplo, gostava de usar bem querer você senando para mim. Eu aprendi assim essa frase para lembrar a equação, né? A força magnética, bem querer você senando para mim, mas eu nunca entendi por que do senando para mim, né? Aí um aluno, não vou me recordar agora o nome, um dia falou, não, professor, eu prefiro colocar bem querer você sem θ. Falei, ué, tudo bem, né? Já que o ângulo aqui é o ângulo θ, se essa era a maneira dele lembrar, não teria problema nenhum. Então vocês também fiquem à vontade aí para criar, né, frases para ajudar a lembrar das equações, se for o caso, né? Se sentir a necessidade. Tem também na internet, lógico, várias opções aí, umas um pouco que eu não poderia falar aqui no vídeo, né? Mas vocês vão encontrar isso aí com facilidade, né? Então, esse ângulo θ é o ângulo entre a velocidade, o vetor velocidade e o vetor campo magnético, certo? Daqui a gente já pode tirar algumas considerações muito importantes, né? Se esse ângulo for zero, por exemplo, o que significaria o ângulo ser zero? Significaria a velocidade ser paralela ou antiparalela, né? Se fosse antiparalela, o ângulo seria 180. Mas se ela for paralela ao vetor campo magnético, esse ângulo é zero. O seno de zero é quanto? O seno de zero é zero. Então, quando, isso já está, a equação nos dá aqui de informação, né? Quando a velocidade é paralela ao campo, a partícula passa através do campo e não sofre força magnética. Então, esse é um dado importante, né? Então, aqui, pegando o que eu fiz, né, em decompor o vetor velocidade, esta componente que eu chamei de Vx, que é a componente da velocidade aqui da partícula paralela ao campo, ela não vai aqui contribuir em relação à força magnética. Então, o importante aqui para a gente já pode tirar isso de informação também daqui da equação, né? É a componente Vy. Se vocês lembrarem lá, né, de decomposições de vetores, né, trabalhar com essa questão de escrever as componentes, você vai lembrar que nesse caso aqui o V seno de θ seria justamente a componente o quê? O módulo da componente Vy da velocidade, certo?
Lembrar que o lado oposto ao ângulo, né, está oposto sem o ângulo seno. Então, V seno de θ seria essa componente VY aqui no caso. Okay? Então, ela que é determinante aqui do ponto de vista da velocidade, a componente da velocidade que é perpendicular ao campo magnético. Se ele for todo perpendicular, né, se a partícula entra com uma velocidade toda perpendicular ao campo magnético, isso leva a um caso específico. Eu vou até abordar aqui com vocês, que tem importância também na resolução da questão inicial lá que a gente está se propondo a resolver, certo? Então, a equação já nos dá aqui uma série de informações bem relevantes. Um detalhe que a gente tem que chamar a atenção aqui é para quando você for usar essa regra da mão esquerda para determinar a orientação, né, o sentido da força magnética aqui, você tem que se lembrar do seguinte: se a carga for negativa, você aplica a regra da mão esquerda e o resultado que você obtém, você inverte. Por exemplo, se você aplicou a regra da mão esquerda e a força magnética ficou para cima, se a carga for negativa, você vai lembrar que, na verdade, essa força magnética é para baixo. Se ficou para a direita, para a esquerda, e assim por diante. Tá? Então, aplica-se, tem até um exercício que eu coloquei ali, onde a gente vai usar isso, aplica-se a regra da mão esquerda, e aí você faz a inversão do que você obteve, caso a carga seja negativa. Então, esse é um detalhe bem importante aqui, que não pode se esquecer. Vamos olhar aqui um caso particular, quando eu tenho uma carga em movimento, né? Vocês vão ver que eu fiz aqui, tentei fazer aqui de forma animada para vocês. Tem uma carga em movimento, e essa carga está se movendo. Quando ela chega numa certa região, aparece ali um campo, é ligado, vamos pensar assim, né? Um campo magnético perpendicular, né? Ele está perpendicular à direção de movimento aqui da partícula, né? E o que vai acontecer? Desculpa, esse é um caso, esse é um caso particular, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, ela está em movimento, uma região onde foi ligada a um campo magnético, e aí, olha o que aconteceu. Ela passou a descrever ali um movimento circular, né? Tem esse pequeno retardo aí que eu não consegui tirar, mas ela ficaria descrevendo ali um movimento circular, né? Uma vez que ela entrou com uma velocidade perpendicular ao campo. Esses xizinhos aqui que vocês estão vendo, né, dentro dessa bolinha azul, é para representar a orientação do campo magnético. A gente quer dizer, quando está assim, né, vocês devem ter visto, mas para relembrar, que o campo está entrando no plano aí da figura, né? Então isso quer dizer que o campo está entrando. Quando é uma bolinha, né, com um pontinho, ou só o pontinho, quer dizer que o campo está saindo. Então o xizinho está entrando, o pontinho está saindo em relação àquele plano. E a velocidade, então, a partícula entrou com uma velocidade, né, perpendicular aqui ao campo magnético, e ela passou a descrever essa trajetória circular. Por que isso aconteceu, né? Então vamos tentar aqui analisar um pouquinho melhor. Eu vou tentar parar aqui no ponto certo, conseguir, né? Então veja, quando ela está ali naquele ponto, olha, lembra da regra da mão esquerda? Não é força, campo e velocidade? O campo está entrando no plano aí, certo? Isso eu consigo mostrar bem para vocês. Então o campo está entrando nesse plano. A velocidade estaria aqui para a direita em relação à minha referência, né? Está para a direita. Consequentemente, a força magnética estaria para onde? Estaria para cima, né? Como essa carga aí é uma carga positiva, não tem que inverter nada, só se fosse negativa. Então o campo está entrando, a velocidade está para lá, força magnética para cima. Então, como ele tem essa componente, essa força magnética perpendicular aqui nesse caso à velocidade, né? Como eu havia falado para vocês, isso é uma condição normal, mas aqui, além disso, o campo magnético também é perpendicular à velocidade. Por isso é um caso particular, né? Ela vai descrever essa trajetória circular. Então, isso vai fazer com que ela desvie, né? E quando chega ali naquele ponto, se eu for analisar a força magnética, novamente está orientada dessa forma. O campo está entrando, velocidade para cima, né? E a força magnética estaria aqui para a esquerda em relação à nossa referência agora, certo? A gente fica dando dedo aqui, mas é normal isso, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de coisa. E aí assim por diante, né? Ali se eu aplico novamente a regra da mão esquerda, a força magnética estaria para baixo, e aqui estaria então para a direita, e assim por diante, eu tenho escrevendo essa trajetória circular. Então neste caso, aí para recordar um outro ponto aqui importante para a gente, a força magnética,
ela desempenha aqui o papel para a gente de resultante centrípeta. Então a força magnética, a resultante centrípeta, ou a força centrípeta que a gente costuma dizer, não é mais um tipo de força no problema, né? Mas são aquela força ou conjunto de forças que desempenha ali o papel de resultante centrípeta. O que quer dizer isso? É a força que vai garantir, né, essa trajetória circular. Então a força magnética, nesse caso, ela desempenha esse papel, certo? E eu estou interessado, nesse caso aqui, em encontrar uma equação que me permita obter o raio dessa trajetória circular. Vocês vão entender depois por que eu estou fazendo isso, né? Para revisar bem e também resolver a questão. Então, neste caso, eu disse para vocês que a força magnética, ela faz o papel aqui de resultante centrípeta, né? Relembrando as equações, vamos ver se vocês, a que a gente viu agora, né, vocês têm que lembrar, né? BQV seno de θ. Nesse caso aqui eu já coloquei o ângulo igual a quanto? A 90 graus. E esse é um caso particular, quando a velocidade e o campo eles são perpendiculares entre si, né? Esse é o caso que eu estou analisando. Se esse ângulo ali é um ângulo de 90 graus, vocês devem se lembrar que o seno de 90 é igual a quanto? O seno de 90 é igual a 1, né? Ele vai, posso tirar ele aqui, multiplicar por 1, né? Não vai alterar em nada. Então a gente pode já escrever isso aqui de uma outra forma. E também nós temos aqui, ó, no caso da resultante centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então mv ao quadrado pelo raio, certo? Simplificando as equações, né? Simplificando aqui, eu posso simplificar v com v quadrado, né? Porque v quadrado é v vezes v. Isolando o r, né? Nós temos então que o raio dessa trajetória circular descrito aqui pela partícula é a massa vezes a velocidade da partícula, o módulo da velocidade, obviamente, né? Pelo módulo da carga vezes a intensidade do campo magnético, certo? MVQB. Tem também uma frase, que essa eu posso falar, né? E outra que eu não vou falar aqui no vídeo, vocês podem pesquisar depois, mas são frases para lembrar aí essa equação. Tem, né? No caso do movimento circular, quando a partícula entra aí perpendicular ao campo, Habibs me veja um quibe, né? E tem uma outra da Raimunda que eu não vou falar aqui para vocês, né? Não cabe no vídeo. Então, Habibs, aí tem a licença também, né? Porque não é com R, mas Habibs, que é o raio, me veja um quibe, seria então a maneira de lembrar essa equação, ok? Mais uma coisa importante aqui, relevante do movimento circular, né, uniforme, lembrando que ele é chamado de uniforme sempre que essa palavra aparece, é que algo se mantém constante, né? Então, quando eu falo movimento circular uniforme, quer dizer que é um movimento circular quando a velocidade linear, né, a velocidade em módulo ali linear se mantém constante, certo? É claro que é importantíssimo falar isso também, né? Que o vetor velocidade ele está variando, né? E por isso que eu tenho aceleração, seria aceleração centrípeta, né? O valor, o módulo da velocidade não muda, mas até aqui olhando na figura que eu fiz para vocês, ó, a direção do vetor velocidade está mudando, né? Então quando a direção está mudando, quando qualquer característica do vetor velocidade varia, eu tenho aceleração. Nesse caso, como só muda a direção do vetor velocidade, né, o sentido, ou melhor, o valor, né, a intensidade, o módulo não varia, o sentido acompanha, claro. Nós dizemos que esse movimento é um movimento circular uniforme, né? Uniforme aqui relacionado ao módulo do vetor velocidade, tá bom? Outras características que nós temos aqui, que nós podemos escrever, que é a velocidade, né? No caso aqui a gente costuma chamar de linear, o V normal que a gente costuma sempre trabalhar, é 2πr sobre o período. Esse P maiúsculo a gente costuma chamar de período. O que é o período? Período é o tempo para uma revolução completa, né? Uma volta completa, né? Ou uma oscilação completa, a gente pode, né, escrever de diversas formas, né? Para vários sistemas diferentes. Isso é o que a gente costuma chamar de período, ok? E 2π vezes r, se você lembrar, comprimento de arco, né? Se eu pensar numa volta inteira, né? O comprimento de arco é o ângulo vezes o raio. Então aqui 2π vezes o raio, uma volta completa, né? O 2π aí seria relativo a esse ângulo de uma volta completa. 2π vezes o raio pelo período, isso me daria a velocidade, né?
Destacando aqui, para a gente abordar o máximo possível, né, explorar o máximo possível, 2π sobre o período é o que a gente chama de velocidade angular, né? Então eu poderia escrever que a velocidade linear é a angular vezes o raio. Então vocês com certeza devem ter visto isso. Só recordando, né? Isso aqui é matéria que costuma estudar lá no primeiro ano, geralmente, né? Quando vocês estão fazendo o ensino médio, aqueles que já terminaram, é claro. Eu poderia então escrever essa velocidade angular como sendo 2π sobre o período, ou ainda como 2π vezes a frequência. Tá? Estou explorando aqui ao máximo, nós não vamos nem usar essas outras equações, mas só para que vocês possam revisar bem aqui os conteúdos relacionados, que é a nossa proposta, né, inicial, não é só resolver a questão. Então, onde isso poderia nos ajudar? Esse é um tipo de questão muito clássica, né? Veja, eu até me esqueci aqui de colocar a equação, mas vamos escrever ela aqui de uma forma, tentar ser rápido. M, D, E, né? Carga está em módulo, lembrando, D, né? Então, primeiro, nós temos as condições aqui? Nós temos as condições? Temos, né? Tem um campo magnético? Sim. Esse campo magnético aqui está entrando, lembra do xizinho? Quer dizer que está entrando no plano aí da figura para vocês. A partícula está em movimento? Sim. Né? Tem representando aqui para a gente esse V0, a velocidade inicial. E ao que parece na figura, né? Logicamente a questão tem um enunciado, deixaria isso claro, mas aqui na figura já dá para a gente concluir também que essa partícula ou essas partículas, né? Elas entram aqui com um vetor velocidade perpendicular à orientação do campo, certo? E aí, eu quero dizer, aqui eu tenho algumas opções, a qual trajetória, né, ou qual trajetória estaria associada a cada um desse tipo aqui, ou a cada uma dessas partículas que eu coloquei aqui embaixo, né? Lembrando que aqui nós temos partículas elementares e não elementares, mas esse é um outro tema, né? Mas a quais partículas aqui que estariam associadas, ou a cada partícula dessa está associada a qual trajetória das que estão marcadas aqui em cima? Vou começar pela mais simples, né? Quando eu falo num átomo, eu estou pensando no átomo, né, e ele é eletricamente neutro. O que quer dizer isso? Que eu tenho a mesma quantidade de positivas, de cargas positivas e negativas. Então, se ele é eletricamente neutro, o módulo da carga aqui, ele seria quanto? O módulo da carga seria zero. Obviamente, se a gente lembrar lá de força magnética, né? B, Q, V, então, se esse Q é zero, ele não vai sofrer força magnética, certo? E vai passar aqui, né? Vai passar por aqui sem sofrer qualquer desvio, sem qualquer ação da força magnética, né? Então, já posso dizer com certeza que a trajetória aqui numerada como 3 é desse átomo de sódio, dessa partícula que não tem carga em excesso, ok? Vamos aqui agora para a parte de baixo, conforme eu estou escolhendo fazer com vocês. Se eu pego aqui então essa partícula, ó, veja que o campo está entrando, né? A velocidade está para a direita aqui na nossa referência. Então, a força magnética fica para onde? Fica para cima, desde que a carga seja positiva, desde que a partícula tenha carga positiva, né? Olha, então esta que veio aqui para baixo, com certeza, ela vai ter carga o quê? Ó, se ela for desviada para baixo, né, ela só pode ter carga negativa, porque se ela tivesse carga positiva, a força magnética ficaria para onde? Para cima, e a partícula seria desviada, então, de acordo com a ação dessa força magnética, orientada dessa maneira, né? Então essas duas que vêm aqui para baixo, elas têm carga negativa. Se você olhar aqui nas opções, quem tem carga negativa aqui? O elétron e o íon flúor, né? O elétron e o íon flúor teriam carga negativa, né? Lógico que aqui demandaria um conhecimento prévio, né? Saber aí um pouquinho às vezes até da química também, mas vocês estão preparados para isso, né? Estão se preparando para isso, obviamente, né? Então, qual das duas está associada à trajetória 5, qual está associada à trajetória 4? Como é que eu posso diferenciar isso? Aí aqui vem uma outra questão importante. Veja só, o íon flúor ele tem um elétron em excesso, né? Então, a carga líquida, vamos dizer assim, a carga em excesso que ele tem é -1, que seria a mesma carga do elétron, né?
Então, qual dos dois vai ter um raio maior? Supondo aqui que todos entraram com a mesma velocidade, que o campo é uniforme, o campo é constante, né? Qual dos dois vai ter... como que eu vou decidir qual trajetória está associada ao elétron e qual trajetória está associada ao íon flúor? Como é que a gente pode matar essa charada, vamos dizer assim? Aí você vai olhar para quem faltou eu falar, né? Quem que eu não falei? Eu não falei da massa, né? Então, aquele que tiver, veja aqui que é uma relação de direta, né, proporcionalidade. Aquele que tiver a maior massa, ele vai ter o maior raio, não é? É claro que se eu não precisaria nem, né, pensar muito aqui, que se eu for comparar a massa de um elétron com a massa de um íon, né, a massa do íon vai ser maior do que a massa do elétron. Então a trajetória que tem menor raio, né, dessas que veio aqui na nossa referência para baixo, seria a trajetória do elétron e a outra do íon flúor. Né? Então o elétron seria aqui número 5 e o íon flúor seria então a trajetória aqui numerada como 4. Certo? Para cima aqui então ficou o próton e o déltaro para a gente definir. Né? Então a gente já consegue aqui pelas opções e pela falta de outras alternativas já dizer que o déltaro tem carga o quê? Positiva. Esse eu acho que seria mais difícil de vocês lembrarem ali na hora, porque não é algo muito fácil, muito comum. Essa é uma questão que caiu no vestibular, não lembro quando nem onde, mas foi uma questão de vestibular. Né? O próton, ele tem carga positiva, o déltron também a gente já sabe agora que tem, só que o déltron, ele vem seria o núcleo, vamos dizer assim, do deutério. Né? Então ele tem um próton e um nêutron. Né? Claro, você já poderia ali, mesmo não sabendo disso, pensar, poxa, o próton, né, estou falando de uma partícula que compõe um átomo e tal, então é provável, bem provável que ele tenha, mesmo que a questão lá não tivesse deixado claro, né, o enunciado, nós não estamos com ele aqui, é provável que o próton tenha massa menor. Então, a trajetória 1 seria relativa ao próton e a trajetória 2, né, relativa ao déltaro, né? Mesmo que na hora você não soubesse o que significa, o que é, né, o que seria essa partícula aqui para a gente, ok? Mas daria sim para fazer um pouco ali de atenção. Viram só como a gente pode utilizar isso de uma forma teórica, né? Relacionando aqui com a regra da mão esquerda, brincando um pouquinho com essa equação, né? E utilizando aqui as variáveis que nós temos na equação. Então é bem tranquilo de trabalhar, né? Uma aplicação que eu coloquei aqui que foi muito relevante, muito importante disso, né, foi no experimento, né, que culminou aí na descoberta, né, na descoberta do elétron, que hoje nós chamamos de elétron, né. Thomson, inclusive, ao realizar isso lá em 1897, acabou depois sendo laureado aí com o Nobel, né, pela descoberta do elétron, né. Veja que aqui nós temos essas bobinas que geram um campo magnético, né? E essas plaquinhas aqui, que entre elas nós teríamos um campo elétrico, né? Uma plaquinha carregada com carga positiva e a outra com carga negativa. Né? Quando o campo magnético estava desligado e esse feixe de partículas passava através aqui dessas placas, ele era desviado e atingia aqui essa região, né, da ampola aqui nessa posição. Né? Ele era defletido, como está colocado aqui em inglês. Eu peguei essa figura que eu achei a melhor, mais bonita, mas está aqui nomeado em inglês, não é problema. Né? E quando o campo magnético estava agora ligado, né, era possível ir ajustando a intensidade do campo, e a intensidade, foi possível, né, e é possível fazer isso, ajustar a intensidade do campo e a intensidade do campo elétrico e do campo magnético, de tal forma que o feixe de partículas ele não fosse desviado e atingisse a tela aqui nessa posição inicial, quando não teria campo nenhum. Né? Com esse experimento, né, eles conseguiram, na época, o Thomson e os seus colaboradores ali, calcular a razão, carga e massa das partículas, inclusive do que hoje nós conhecemos como elétron. E depois vocês podem pesquisar que o valor obtido e o valor que nós temos hoje são muito próximos. Né? Foi apenas refinando aí nos últimos mais de 100 anos, né? Dada a grande e importante contribuição que eles tiveram. Né? É um experimento muito legal. E hoje, né, pegando aqui uma coisa atual, né, nós temos aí, por exemplo, os grandes aceleradores de partículas, né, as experiências relacionadas, né,
com o Atlas, CMS, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente lá no CERN, né, onde fica o LHC na Europa. E vejam só que nós temos aqui partículas, né, com trajetórias diferentes, né? E essas partículas que possuem trajetórias diferentes, né, desviadas de forma diferente, e algumas não são nem desviadas, isso acontece devido à intensidade, né, à interação dessas partículas que estão em movimento aqui numa região onde existe um campo magnético, né? Então, é algo básico aqui da física que é aplicado para a pesquisa de ponta, né? A gente consegue entender que essas partículas aqui que foram desviadas para direções diferentes, elas possuem cargas diferentes e é possível determinar até se elas têm carga positiva ou negativa, e aquelas que não são desviadas em relação ao campo magnético aqui, não possuem carga, né? Então é possível extrair muita informação relevante utilizando esses conceitos relativamente simples, né? Aqui no espectrômetro de massa convencional, né, um feixe de partículas passa através de uma região onde, aqui nesse caso, existe um campo elétrico e um campo magnético, é um filtro, uma espécie de filtro, né? Quando entra aqui nessa outra região onde tem apenas o campo magnético, essas partículas são desviadas e se descrevem uma trajetória circular ou semicircular, né? E é possível, através disso, determinar, por exemplo, que tipo de íon que está sendo que está entrando ali naquela região do campo. Então, você consegue selecionar isso, né? Então, é bem interessante também, através da massa, né? Como aqui você teria partículas diferentes entrando com a mesma velocidade na região onde eu tenho um campo que é mantido constante, né? Se eu tiver duas partículas com a mesma carga e elas descreverem aqui trajetórias circulares, né, ou semicirculares de raios diferentes, eu já consigo determinar a massa dessas partículas, medindo aqui o quanto vale o raio, né, em relação ao diâmetro e, consequentemente, o raio em relação à posição de entrada, né? Então, é bem interessante e as aplicações são muitas relacionadas a isso que a gente está abordando aqui nesse vídeo. Voltando à nossa questão, né, aqui para a gente resolver por fim, com tudo que a gente conseguiu revisar aqui, a questão diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo Y, né? Então veja, nós já temos aí muita informação, né? Então, íon de carga Q lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é composta pela composição de movimento circular, veja por que eu falei aqui para vocês o movimento circular, né? E uma translação ao longo do eixo X. Translação é a mudança de posição, né, da partícula ali em relação ao eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de QB e NT, pode determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Então, antes aqui até de fazer a questão, eu havia me esquecido, mas para a gente pensar nessa trajetória helicoidal, é interessante eu mostrar aqui para vocês. Deixe-me só selecionar aqui agora sim para vocês uma pequena animaçãozinha, né? Vejam só, para entender bem essa trajetória helicoidal. Então a partícula, ela entrou ali com uma velocidade, né? Ela tem uma componente perpendicular ao campo e por isso ela vai descrever a trajetória circular, né? Como ele diz lá do movimento circular, e também ela vai transladar, né? Ela vai mudar de posição em relação ao eixo ali paralelo ao campo magnético. Com isso ela vai descrever uma trajetória helicoidal. É isso que o problema coloca lá, e aqui nessa animação acho que fica mais claro. Vamos ver mais uma vez, né? Então ela vai, ao mesmo tempo que ela vai descrevendo a trajetória circular, ela vai mudando de posição em relação ao eixo ali paralelo ao campo, e ela vai então descrevendo essa trajetória helicoidal. É isso que a questão coloca, visto aqui para a gente de uma outra forma, né? Ok? Vamos voltar aqui então à questão para a gente resolver, né?
Então, uma informação que ele traz aqui no final para a gente, importante, né, é a seguinte. Ó, ele mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Então, se eu souber, né, que o tempo para uma volta, eu disse ao longo do vídeo para vocês, que o tempo de uma volta é o que a gente chama de período, o tempo de voo vai ser o número de volta vezes o tempo para uma volta, ou seja, o número de volta vezes o período. É isso que o que ele escreve aqui no final da questão, do enunciado, é importante para a gente, né? O que a gente tem que retirar. E recordando o que eu mostrei para vocês, a velocidade, né? Eu posso escrever essa velocidade linear aí como sendo 2πr, onde R é esse raio do movimento circular, né? Pelo período, né? Aqui a questão nos permite tratar de forma independente, é por isso que a gente vai utilizar o que eu obtive aí, o que eu revi com vocês, né? E o raio é dado por quem? mv, módulo da carga, pelo campo magnético, né? Para a gente combinar aqui essas duas equações, antes disso eu vou isolar o R nessa primeira equação. Se eu isolar o R aqui, ó, e como é que ficaria? Eu passo o T multiplicando o V, né, o 2π dividindo, isolo o R. No lugar do R eu vou substituir mvQB, é o que a gente obteve lá atrás, né? E eu vou substituir mvQB, certo? Claro, nós podemos aqui simplificar o V, né? Simplificar o V da nossa equação. E eu estou interessado em obter quem? A massa do íon. É isso que a questão está pedindo para a gente, né? Como é que eu vou obter a massa do íon aí? Então, isolando M, como é que ficaria a nossa equação? QBT sobre 2π. Mas, pô, professor, mas não tem nada aí com essa cara, né? Está faltando alguma coisa aí. Sim, está faltando. Veja que nós não utilizamos essa informação ainda. E se eu isolo aqui o período, né? Como é que ficaria? O período igual a tzinho, né? Que é o tempo de voo aí, que é o que deu pra gente, o voo da partícula, dividido por n. Esse n é o número de voltas, né? E a partícula vai descrever aí nessa trajetória ali foi dada. Substituindo agora, então, no lugar do período, ficaria QBT, tzinho, né? Sobre 2πn. E então, a resposta do exercício seria a letra A. Essa seria a resposta que vocês deveriam chegar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, revisado bastante conteúdos aqui durante esse vídeo, né? Compartilhem os vídeos aí do canal com os colegas de vocês, ajuda a divulgar, né? Se inscreva, ative as notificações e até um próximo vídeo.